Salve, salve rapaziada, bom dia a todos. Mais um vídeo do R-City no ar e o vídeo de hoje falando sobre a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians vai até Goiânia, lá no estádio Antônio Ascioli, encarar o Atlético Goianiense. Duelo de desesperados de duas equipes que lutam para fugir do Z4. Quem diria, né? Ou será que já era previsto que o Corinthians estaria na parte de baixo da tabela? Enfim, complicado. Corinthians é o 17º e o Atlético Goianiense o 18º. Antes de mais nada, pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o conteúdo, aquele recado de sempre, porém é muito importante. Então, se inscrevam, deixem o like no vídeo para ajudar na divulgação. Muito importante aí esse apoio de vocês, tá? Eu sou Caio Bezerra, para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. E para você que já é da casa, muito obrigado aí pela moral de sempre. Corinthians, né, já é sabido por todos, além da crise dentro de campo no Campeonato Brasileiro, o Corinthians vive uma crise externa, uma crise financeira, problemas aí de suposta corrupção, patrocinador rompendo o contrato, briga que vai longe aí na justiça com a VoidBet, né, a empresa de apostas esportivas. Declarações polêmicas na entrevista coletiva na última segunda-feira do Augusto Melo. Carlos Miguel vai para o futebol europeu? Não vai? Vai jogar hoje? Não vai? Enfim, muitas polêmicas, muitos poréns. Ultimamente só notícias ruins para a torcida corintiana. Quem sabe hoje é uma virada de chave e o Corinthians pode vencer e pelo menos baixar um pouco esse fogo aí, esse incêndio que vem rolando no Parque São Jorge. Apagar não vai, mas que pelo menos pode dar uma amenizada, uma boa partida hoje, sem dúvida alguma. O Corinthians tem 5 pontos, está na 17ª colocação, em 7 jogos é uma vitória, 2 empates e 4 derrotas. Campanha horrível, justo o Corinthians estar no Z4, porém depende apenas de si para sair dessa situação. Uma vitória hoje, inclusive, já para mim é certeza. É óbvio que depende de outros resultados, mas se o Corinthians vencer hoje, com certeza o Corinthians ficará fora da zona de rebaixamento. Então, o Corinthians depende apenas de si, de uma vitória, para sair dessa zona incômoda. O Atlético Goianiense é a mesma situação. Está em 18º, tem 4 pontos, uma vitória, um empate e 5 derrotas nas mesmas 7 partidas. Então esse confronto na noite de hoje, 7 horas da noite, é um confronto de equipes desesperadas, de equipes que querem sair dessa zona de rebaixamento a todo custo. É o começo da competição, porém, quanto antes sair dessa situação, quanto antes ficar fora do Z4, melhor, sem sombra de dúvidas. Principalmente para uma equipe do tamanho do Corinthians. Cada rodada que vai ficando dentro de um Z4, a pressão vai aumentando, o desespero vai aumentando, a perna do jogador pesa mais, então agora cada partida é uma final para sair dessa situação tão preocupante. E o Corinthians tem novidades dentro de campo, né? A gente falou da crise aí brevemente, da crise interna lá no Corinthians. O Palácios, lateral esquerdo, que jogou apenas alguns minutos no Paulista, está quase 4 meses fora, está entre os relacionados, pode atuar na partida de hoje. A tendência, né, é quase certo que ele será reserva, mas pode entrar no decorrer da segunda etapa aí, quem sabe substituindo o Hugo, lateral esquerdo que evoluiu bastante após o Campeonato Paulista, vem fazendo boas partidas e quem sabe aí se torna uma briga boa entre Palácios e Hugo, né? Hugo que teve uma infelicidade nos seus primeiros minutos de Corinthians, né? Atuando, acabou tendo uma lesão um pouco mais séria, porém após 4 meses está de volta o lateral esquerdo que veio do futebol dos Estados Unidos. O Carlos Miguel, como já informamos aqui, ele segue como uma incógnita, está negociando com o futebol inglês,
o que as informações de setoristas corintianos dizem, né? Que tá próximo de um acerto com o West Ham ou com o Nottingham Forest. Então é uma incógnita. Saberemos momentos antes da partida se Carlos Miguel será titular ou não. Tá? Então fica essa dúvida. Isso é um grande ponto de interrogação. Ninguém sabe ao certo se Carlos Miguel jogará na noite de hoje. Fagner está fora, lesão na coxa. Mateuzinho é o titular, né? Vai atuar no lugar do Fagner, e o Félix Torres também não joga porque está convocado, está com a seleção equatoriana e vai jogar a Copa América pela seleção. Então, o Félix Torres é um nome aí que vai ficar de fora por algumas semanas. Pelo lado do Atlético Goianiense, Ione Gonzalez tá voltando de lesão, pode ser uma lei do ex aí, ex-Corinthians Ione Gonzalez vai começar no banco de reservas, mas já está recuperado de lesão. Retrospecto recente entre as equipes: nos últimos 5 confrontos, o Corinthians venceu 3, o Atlético Goianiense venceu 1 e um empate aí nesse confronto. O último jogo foi em 2022, no ano que o Dragão acabou sendo rebaixado, e o Corinthians venceu por 2-1 naquela oportunidade. Yuri Alberto e Roger Guedes marcaram para o Corinthians, e pelo Atlético Goianiense, diminuindo o prejuízo, o Wellington Rato marcou para o Dragão. O Wellington Rato, que vem sendo carrasco, fez muitos gols ali contra o Corinthians quando era do Atlético, né? E agora contra o São Paulo, atuando no São Paulo, né? Quando tem Corinthians e São Paulo, o Wellington Rato dá muito trabalho. Então é um carrasco do Corinthians desde a época de Atlético Goianiense. Provável Corinthians para hoje: Carlos Miguel ou Matheus Donelli, tá? A probabilidade maior, segundo o GE, é o Carlos Miguel. Então vamos lá: Carlos Miguel, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká e Hugo, Ranielli, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Coronado, Wesley e Yuri Alberto completam aí a escalação corintiana. É basicamente a mesma escalação que foi derrotada para o Botafogo, perdeu por 1-0 na Neoquímica Arena. E o provável Dragão com Ronaldo, Maguinho, Alix, Adriano Martins e Guilherme Romão, Lucas Cal, Raudinei, Gabriel Baralhas e Shailon, Luiz Fernando e Wagner Love. Aí outra lei do ex aí pro lado do Corinthians. O provável Atlético Goianiense tem o centroavante Wagner Love. Gosto dessa escalação do Corinthians, eu acho muito interessante. Já tinha falado em alguns pós-jogos do Corinthians que eu gosto, acho muito interessante essa dupla Gustavo Henrique e Kaká. Tô curioso para ver os dois jogando juntos na noite de hoje. Eu acho que o Félix Torres é meio estabanado às vezes acha que é craque, quer sair driblando. Eu acho que o Kaká e o Gustavo Henrique são zagueiro, não brinca em serviço. Então acho que essa dupla aí pode dar muito certo. Acho que para a torcida corintiana, acho que Deus escreve certo por linhas tortas. Talvez essa convocação do Félix Torres chegue aí para confirmar e selar a dupla de zaga corintiana com Gustavo Henrique e Kaká. Essa é a minha opinião. Questão do Hugo e do Palácios, eu acho que a briga agora vai ficar muito boa na lateral esquerda. Primeiro que o Palácios está voltando, está sem ritmo de jogo, mas o Hugo é um jogador que vem fazendo boas partidas na lateral esquerda corintiana. É um time que fez boas partidas na Sul-Americana, porém, quando joga na Série A, tem sérias dificuldades. Então, vai ter uma sequência aí de jogos da Série A. Tô curioso para ver como esse time do Corinthians vai agir, principalmente se não tiver mais o Carlos Miguel, com o Matheus Donelli no gol, enquanto o Corinthians não traz um outro goleiro. É uma pressão, é um momento complicado para o Corinthians, mas eu acho que para a partida de hoje, pensando hoje, o Corinthians é mais forte do que o Atlético Goianiense. Eu acho que mesmo jogando fora de casa, o Corinthians leva um certo favoritismo. Acho que vence por 1-0. Obviamente não vai ter um show do Corinthians, porque show dificilmente o Corinthians vem apresentando, principalmente no Brasileiro, mas vai fazer o suficiente para vencer e sair da zona de rebaixamento. Qual que é a sua opinião? Quero saber o provável placar na sua opinião. Quem que você acha que leva melhor? Se o Corinthians vence ou se ele vai se afundar de vez aí nessa zona de rebaixamento.
comente aqui, deixa o like, se inscreva no canal, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto.